A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos. Hoje nós vamos bater um papo, não vai ser uma entrevista, vai ser um papo aqui com o mestre Dr. Henry David Gerasinoli, o nosso professor da Universidade Católica de Petrópolis, advogado da comarca, conceituado e conhecido. E em contrapartida temos o jovem Otávio Sampaio, que é líder do Movimento Brasil Livre, do MBL, E vamos conversar aqui sobre os últimos acontecimentos do nosso país. Bom dia, professor Henry. Bom dia, Paulo Magno. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Imperial, pessoal da técnica. Eu, quando vinha para cá hoje, a gente, como professor e como advogado, a gente tem o hábito, nós fomos treinados para nos prepararmos um pouco psicologicamente para aquilo que a gente vai fazer, né? Principalmente programa ao vivo. E aula também na faculdade ao vivo. E depois que eu soube, inclusive, que eu teria comigo aqui um ex-aluno, daqueles alunos que acabaram superando o professor, ficaram melhor que ele, né? Olha, que é o Otávio. Responsabilidade é Otávio. Muita responsabilidade. O que acontece? Eu vinha pensando o seguinte, eu passei os últimos 30 anos da minha vida estudando, principalmente história, por força da minha profissão de professor, né? E eu nunca imaginei que um dia eu pudesse vivenciar aquilo que eu lia nos livros pessoalmente. Ou seja, a teoria passou a ser a prática. Nós hoje somos coadjuvantes, somos atores. Exato. De um momento histórico que, infelizmente, é o pior momento da história política que esse país já viveu. Verdade. Então, nós somos protagonistas disso. E isso aumenta demais a nossa responsabilidade, porque nós vamos ter, modestamente, cada um no seu pequeno papel nessa sociedade, nós vamos ter que escrever e ajudar a escrever essa história, que ainda não terminou, ela está só no começo. Exatamente. Então, eu diria o seguinte, viu, Paulo, se é uma honra poder participar de um debate, de uma conversa aqui, né, com vocês, na Rádio Imperial, por outro lado, eu me sinto muito triste, porque eu gostaria muito de estar aqui para que nós pudéssemos falar de construção. Exato. E nós vamos estar falando de destruição, ainda. Mas ainda é uma destruição que a gente visa que esse país venha a ser reconstruído, né? Sem dúvida. Bom dia, Otávio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Henry. É um prazer estar aqui. Como o professor falou, me deu aula na faculdade, eu sou advogado e tive aula aqui com o professor Henry. Bom dia, ouvintes. E é um prazer estar aqui, Paulo, novamente, para falar dessa canalice aí que a gente vivencia todo dia e que felizmente está chegando a um ponto de partida para chegar ao fim, eu diria. Perfeitamente. Aliás, foi uma expressão que ontem foi usada por um dos senadores, né? Ponto de partida para chegar ao fim. É o início do fim. Início do fim. Que muitos irão parar no muro, né? Professor Henry, como o senhor vê, à luz do direito e da Constituição, o resultado, primeiramente, da Câmara dos Deputados em relação ao impeachment? Olha, eu defendo e defendi, eu sou da corrente que entendeu o processo como absolutamente legal. Eu acho que quando você tem um processo jurídico complexo como esse, você tem, evidentemente, você está sujeito a falhas, né? Então nós não podíamos imaginar que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, fosse fazer um processo de abertura, de aceitação do procedimento de impeachment, porque quem vai processar é o Senado, e que esse processo não tivesse algumas falhas. Agora, é evidente que você não pode se pegar numa ou outra falha, como tem feito, não é, o partido e as pessoas do PT que estão aí no governo, você não pode se pegar em falhas para tentar dizer que o processo foi fraco,
que ele é ilegal, que é um golpe. Né? A palavra golpe, inclusive, pegou muito mal, Muito né? Porque mal. ninguém. Isso aí é próprio daquela esquerda radical que nós falávamos ainda há pouco aqui, que costuma conversar só consigo mesma, né? Eles botam um espelho e conversam com eles próprios. Então eles acreditam, né? Eu, quando eu era mais jovem, a minha mãe sempre dizia assim, quando ela era viva, saudosa memória, agora nós vamos ter a comemoração dos Dias das Mães, e eu infelizmente não tenho mais a minha mãe querida aqui perto. Infelizmente eu também. Mas ela dizia sempre para mim assim, filho, você é muito lindo, filho, como você é bonito. E eu teve uma época que até achei isso, viu, Paulo? Eu achava que era bonito. Eu olhava no espelho e dizia, mas eu sou muito lindo. Mas depois eu descobri que não era bem assim. Ele estava que eu sendo podia narciso demais. eu disse, olha, calma, Henrique, a coisa não é bem assim. Então, esse pessoal, eles são muito assim, eles olham para o espelho, conversam com eles mesmos, não são capazes de fazer autocrítica. Não é? Então, eu acho que o processo foi regular, o próprio Supremo convalidou aquele rito. Então vamos botar um pouquinho de álcool aí nesse incêndio. Bem ao seu estilo, diga-se de passagem, Não, né? que Você isso, gosta de apimentar. Longe de mim. Eduardo Cunha, analisando a performance dele, o que nós sabemos dele, foi legítimo este processo? Foi, eu acho que foi. E foi pela seguinte razão, veja, você não pode desqualificar o processo na Câmara pela história do presidente. Aliás... que agiu aqui entre nós dentro do estrito cumprimento do papel. Ele fez o que tinha que fazer, o que a lei mandava e que 99% dos brasileiros queriam. Então havia legitimidade legal e havia legitimidade moral, porque a sociedade queria isso. E as pesquisas todas mostram isso largamente. Quer dizer, então não há discussão. Porém, uma situação interessante ocorreu agora com o afastamento do Cunha essa semana. O voto do ministro Theori, que é um primor, mas ao mesmo tempo, como eu já publiquei num artigo, ele assusta e surpreende até o constitucionalista mais visionário. Eu me assustei. mais sensitivo da história. Ninguém poderia imaginar que um dia um ministro do Supremo que teve, um relator que teve o apoio unânime dos demais, fosse dar uma decisão onde ele, na decisão, reconhece que aquilo não tem previsão expressa na Constituição. Exatamente. Né? Aquilo ali foi bem diferente, realmente. Não é? E, além disso, reconhece também, junto com seus pares, que aquela decisão não serve como modelo jurisprudencial, Então, que ela é única. Serve, né? Então é um espetáculo isso. É o Brasil sensacional, esse Brasil maravilhoso. Eu às vezes tira coelho da cartola mesmo, né? E eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu nunca me considerei um conservador no sentido estrito da palavra, porque eu acho que o mundo evolui, as coisas mudam, o direito também tem que caminhar com isso. Lógico. Né? E é o Supremo, porque é aquela velha história. Nós podemos interpretar e discutir a Constituição como quisermos, como advogados que somos, como professores e os cidadãos. Agora, quem diz qual é a interpretação boa é o juiz do Supremo. Máximo, né? Assim como quem diz a boa interpretação da Bíblia é o teu líder religioso. Pois é, não é verdade? Então eu acho que não. Eu acho que o processo foi legal. Eu acho que o Cunha é um bandido que funcionou bem para o PT quando o PT precisou dele, a Dilma usou, depois ele se voltou contra, não se sabe as razões verdadeiras, né? São coisas que nós nunca vamos saber. Como diz o Roberto Jefferson, inconfessáveis. Inconfessáveis. Então, Paulo, eu acho que foi regular, sim, foi legal. Acho que o Supremo, inclusive, a decisão do Theori, ela demorou, a meu ver, porque não pode se pensar também que um tribunal que tem hoje a responsabilidade, que tem o Supremo, que está marcando história, e a história, não podemos pensar que um juiz ali, no momento que recebe um pedido, que ele não vai fazer uma análise muito mais ampla da decisão que ele vai dar, do que simplesmente os fatores jurídicos que estão ali contidos. O Theori, eu acho que se o Theori tivesse dado essa decisão antes da Câmara Federal admitir o impeachment, nós teríamos problemas dentro da Câmara sérios. Também porque acho. o vice-presidente, inclusive, que agora parece que vai assumir, ou já assumiu, inclusive, ele foi contra o impeachment, né? Agora, eu queria ouvir a sua opinião sobre a decisão do Senado ontem. Aqueles 21 senadores
15-5. 15-5. O Senado, ele tradicionalmente é uma casa mais comportada, digamos assim, até porque ele tem um número menor de componentes do que a Câmara Federal, né, onde os ânimos são mais acirrados. Mas os representantes do governo, naquela sessão, eles foram, digamos assim, provocaram até situações que saíram um pouco fora da média de uma discussão de nível dentro do parlamento, dentro do Senado. Agora, eu acho que a decisão do Senado sinaliza com toda clareza, né? Eu hoje, se eu tivesse que apostar, acho que ninguém apostaria comigo o contrário, mas enfim, eu acho que o governo da Dilma Rousseff é passado. Embora presente hoje, ele já é passado. Não há a menor dúvida que seria uma incoerência enorme se, na quarta-feira, o plenário não confirmasse o que a comissão processante ontem aprovou, e seria uma incoerência maior ainda se, ao final desse processo, dadas as provas que já estão aí, porque, na verdade, o contraditório, ele já, praticamente todo já foi feito. Ele vai ser repetido agora por uma questão meramente formal. Seria uma grande surpresa se o contrário acontecesse. E um detalhe que eu acho fundamental, viu? Ontem nós, inclusive, comentamos isso aqui também. Eu estou achando extraordinário. Eu sou um otimista, não aquele otimista idiota, sonhador. Eu sempre fui um otimista esperançoso. Essa esperança do cristão, a gente sempre acredita que as coisas podem melhorar. Mas eu estou muito feliz de ver que, de toda essa tragédia, toda essa tragédia que aconteceu no nosso país, que afeta principalmente a nossa juventude, porque nós que já estamos aí na casa dos 40 e pouco, 50 e pouco, nós temos um pouquinho mais, nós temos um caminho já construído, a gente já, não é? É lógico. Agora, essa turma que está começando agora e pega esse país numa situação... É isso que me assusta muito. Então, eu espero que essa crise ela tenha um efeito pedagógico e faça com que a nossa juventude encare a política com mais seriedade, para que nas escolas, nas faculdades, quando a gente vai dar aula de ciência política, que a turma não mate a aula. O aluno não gosta, ciência política, eu estou fora, está aqui o Otávio, que foi um bom aluno, diga-se de passagem, mas... Muito obrigado, professor. Mas não é, o pessoal, não, ética, aula de ética, ninguém vai, vou tentar faltar. Nós precisamos eu até tenho... tirar um efeito pedagógico disso. Eu me lembro até que na segunda faculdade que eu fiz, tinha um professor de ética, e ele começou a defender princípios daquela época, isso, meu Deus do céu, 1900 de criancinha, né? Porque a gente já estou muito mais além aí. Mas em 1973 ou 74, se eu não me engano, o professor estava dando aula e ele disse que o pobre que roubava do rico não ofendia a moral. Ele é professor de ética. Eu já era advogado. E eu estava distraído, porque eu achava um saco a aula dele. Eu sou sincero, achava ele péssimo professor. Eu já tinha uma faculdade também nas costas, eu já não estava muito interessado em aula de ética, eu já tinha tido deontologia jurídica, tinha tido lógica e arte da expressão, tinha tido matérias afins correlatas, 5 anos de ciências religiosas. Quer dizer, então, ética eu já estava saturado de ética, né? Filosofia do direito, tudo isso eu já tinha tido. Matérias correlatas, mas algumas até que abrangiam a parte dele, deontologia jurídica, é nada mais do que ética jurídica. Isso. Né? Ele me diz um troço desse, uma barbaridade, que o pobre que roubava do rico não ofendia a moral. Eu parei de sala. Desconstruiu tudo, né? Pois é, eu virei e disse, professor, o senhor pode repetir o que o senhor falou? Ele repetiu. Eu digo, com licença, eu não discuti com ele não, hein? Peguei meu material, saí de sala, desci, fui na secretaria da faculdade e quero trancar minha cadeira de ética. O Tim, na época, que trabalhava lá na faculdade... Está lá até hoje. Acho que não aposentou ainda. Não. Que é isso, Paulo? Eu digo, não, vou trancar, porque o professor que diz para mim que o pobre que rouba do rico não ofende a moral, primeiro ele não devia estar aqui dentro de uma universidade católica. Segundo, que ele está me falando uma coisa que eu aprendi justamente o contrário. Isso, Então, com licença, eu estou puxando meu carro, vou pedir dispensa da cadeira, porque eu não preciso fazer isso. E passe bem. Nunca mais botei meus pés dentro da aula dele. Quando ele entrava em aula, eu saía de sala. Pronto, acabou.
eu não vou polemizar com uma pessoa. Mas aí é uma ética direcionada. Essa expressão dele, essa expressão que ele usou, é a expressão que, inclusive, setores de esquerda gostam de Exatamente, utilizar. gostam de constituir. Você traz bem o exemplo. Eu costumo dizer que isso é fruto do marxismo cultural, né? A gente estava falando aqui com o professor Henry da questão da tomada do poder pela esquerda, que de fato o PT a esquerda vem tentando fazer isso no Brasil, e não por via de arma mais, e há muito tempo isso. E isso se dá com a distorção total de valores, esse tipo de coisa, ensinar que... Eles costumam colocar, por exemplo, aquela questão de a culpa da violência no Brasil é a pobreza, né? Mentira, né? Você tem a Índia que tem 90% de gente na miséria extrema e com uma criminalidade muito menor. O que a gente tem é esses incentivos como absurdos. Eles costumam também afirmar que quem elege o governo é a classe média. E nós sabemos que não é. Que não é. Certamente não é. Otávio, eu queria que você comentasse a decisão, o mestre Henry acabou de falar aqui sobre ela, a decisão do Supremo Tribunal, que ela foi tardia. Ela não saiu por causa, talvez, de um pedido da rede que estava na mão do Lewandowski? Pode ser que sim. Andam dizendo sobre isso. A rede é complicada, né? Sempre que eu olho para a rede... Eu olho para a rede com medo. O nome já veio, eu olho para a rede com medo, né? Porque a rede é aquela... Eu costumo dizer ali, por enquanto é o PT com adoçante, mas na verdade é onde o PT vai se limpar, né? A esquerda sempre fez isso. Você pega ali... eu tô sujo, agora eu vou mudar de carinha. Ah, não, o PT se corrompeu aqui, né? Eu me corrompi, eu vou para agora os verdadeiros socialistas, né? Aqueles que querem a igualdade, nós queremos realmente a igualdade, o socialismo real, né? E aí eles vão se limpar e vão para a rede, né? Alguns já estão fazendo isso. Claro, isso já era previsto, né? Isso já era previsto, o pessoal do PT indo para a rede, né? Porque aí eles se limpam, né? É aquela velha... É bem essa questão de vou sair do PT, que o PT se corrompeu, né? É assim como dizem, né? O socialismo não deu certo, então aquele não foi um socialismo real, né? E toda essa coisa. É a mesma coisa entre partidos, isso é uma coisa que eles fazem o tempo todo. Agora eu queria ouvir a opinião dos dois, como advogados, na qual, se vocês fossem o advogado-geral da União... Botar os dois. Tem uma posição melhor, agora. Não, Mike? Paulo, você me convidou aqui hoje para quê? Para mim. São Sebastião flechado, vou sair daqui e vou para a Cruz. De jeito nenhum. Mas na qualidade de defensores, melhor dizendo, não de advogado-geral da União, mas de defensores da Presidente da República, vocês usariam esta condenação do Cunha para tentar anular a possibilidade do impeachment? Bom, tecnicamente, né, aí vai falar o advogado. Pois né? Isso que eu, como advogado, se eu fosse contratado para fazer a defesa e aceitasse, eu ia usar isso, porque eu acho que o advogado tem que usar em sã consciência. Agora, em sã consciência, se eu tivesse que fazer o juízo de valor, aquele que o Código de Ética diz que você faz, o primeiro juiz da causa, seria muito difícil. Existe uma situação, eu acho que eles cometeram alguns erros, aí falando tecnicamente, né? Tecnicamente. Por exemplo, não acho que o Zé Eduardo, o advogado-geral da União, devesse ter feito, embora ele possa fazer isso institucionalmente, tem jurisprudência até do Supremo que reconhece que ele pode fazer isso, mas eu acho que ele era muito suspeito para fazer essa defesa. Então eles tinham que ter contratado advogados... Aliás, eu acho até que não era bem função dele. Eu até discuto muito isso. Tem essa discussão, mas o Supremo, não por unanimidade, mas já reconheceu que ele poderia fazê-lo. E tem jurisprudência estadual, inclusive agora, que começa a reconhecer que os procuradores estaduais, eles podem também fazer defesa. Isso é duvidoso. Eu não acho que deveria. Eu também acho que não. Eu acho que tinha que ser advogado privado. Né? Porque, na verdade, o advogado-geral da União, assim como o procurador, ele responde à Constituição diretamente. E não a quem o nomeou. Exatamente. Mas tudo bem. De qualquer maneira, eu acho que... Eu até fiz um elogio, entre aspas, né, como advogado, a garra do Eduardo, sim, né, porque sem ter elementos, sem ele poder contar com elementos favoráveis para a defesa, ele se lançou nessa defesa. Exatamente. E acho que ele fez o papel... Apaixonadamente. Apaixonadamente. Eu acho que isso é bonito porque o advogado, quando ele aceita uma missão,
ele tem que fazer com amor, porque você espera isso. Seja quem for o bandido, né, ele tem o direito de pelo menos, tem que ir. Né, de ter um advogado que fale a verdade dele lá. Mas eu acho que cometeram um erro de colocá-lo, porque ele ficou muito... quando ele sentava à mesa, para fazer a defesa, todo mundo via ali o governo. Exatamente. Eu tenho, inclusive, desculpa te interromper, professor, eu entendo que, como você mesmo disse, tem essa divergência, se poderia o advogado-geral da União fazer a defesa da presidente ou não. Eu entendo que o PT já está tão assim surrado que até na questão das suas próprias estratégias de defesa ele está se atrapalhando. Por exemplo, se há essa divergência, se pode ou não o advogado-geral da União contratasse o advogado, seria melhor estrategicamente falando, seria um ponto para não baterem, falar, até porque o que eu tenho muito ouvido e o que eu concordo, na verdade, o advogado ele é para defender a União e não a presidente, né? Exatamente, então, eu também faço parte desse princípio, mas respeito. É inequívoco à primeira vista, já que não temos acesso aos autos, lógico, mas ante os fatos colocados para nós, que tem havido pedaladas fiscais. Eu detesto esse termo, porque eu acho que eu não quero dar minha opinião, quero deixar você falar, mas eu não gosto desse termo. E mais que elas foram feitas sem o aval do Congresso. Muito bem. Essa ótima oportunidade para mim falar de um tema que normalmente as pessoas não estão levantando, e eu vejo que a própria imprensa não toca nessa situação. Quando alguém diz, no caso o PT e os defensores do governo Dilma, quando eles dizem que o julgamento é político, eles estão fazendo muito isso, é golpe e é julgamento político. Exato. Nós sabemos que a Constituição, e para quem não sabe, você foi procurador do município, fui então secretário de Fazenda no início, há 20 anos então atrás. Você teve a prática disto nas mãos. O que acontece? A Constituição Federal, no que diz respeito ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo no sistema republicano, ele existe por dois motivos. Ele existe para legislar, que eu acho que não precisa mais, que já tem muita lei, e ele existe para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Muito bem. Nesse requisito da fiscalização do Poder Executivo, ele fiscaliza não só os atos formais, mas ele também faz e pode fazer um julgamento político, porque a Casa Legislativa é uma casa política, falando em política no sentido bom da palavra, não no sentido maior da palavra. Exatamente. Então, por exemplo, vários governos ultrapassaram os limites de gasto no orçamento. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu antes, nos estados também, em alguns municípios. O que é isso? Você ganha R$1.000 e você gasta 1.500. Aí o que você faz? Você chega em casa e esconde da tua família que você gastou 500 a mais. Você pede emprestado a um amigo e diz, me empresta esses 500 aí que eu vou pagar umas contas e um dia eu te pago. Ora, na vida privada isso até é aceitável, mas na vida pública não, porque as leis regulam o que você pode gastar. O que a presidente fez? Ela, com déficit e querendo gastar no ano da eleição, isso aí entra o fator político, no ano da eleição, ela dá, no ano anterior e naquele ano, uma pedalada, como estão chamando, que é assim, avança no dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e coloca esse dinheiro para circular no caixa sem que formalizasse um empréstimo e sem que tivesse autorização do Congresso. Então, o fato típico está aí. Aí você diz assim, mas então, se outros fizeram, por que não caçaram? Mas aí entra a situação. Eu tenho o crime de responsabilidade caracterizado, mas o entorno foi pior, porque a consequência dos atos que ela praticou foi ela enganar a população e ganhar uma eleição. Então, aí entra o fator político, então, o que legitima, sobremaneira, a ação do Congresso. Isso, ao meu ver, se constitui uma outra palavra. Eu detesto esse termo pedalada fiscal. Eu acho que foi crime de responsabilidade fiscal. Foi, e tem uma coisa que é o seguinte, no ano de eleição, eu até anotei aqui os artigos, porque eu não sou muito bom em guardar artigo, mas o artigo 36 e o 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbem que no ano de eleição se faça esse tipo de operação expressamente.
Exatamente. Com bancos privados e com públicos muito menos. Muito menos. Não podia. Então, assim, foi algo que desrespeitou diretamente a lei de responsabilidade fiscal. E um argumento que a defesa da Dilma tem utilizado é que desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, mas não desrespeitou a lei orçamentária. Isso é uma baboseira, porque o que dá a base para a lei orçamentária atualmente é justamente a lei de responsabilidade fiscal. Lógico. Desrespeitando uma, automaticamente você desrespeita a outra. Olha, não é porque foi meu aluno, mas você viu que show? Tá vendo? Por isso que eu digo que esse pessoal Obrigado, supera. professor. Não vou fazer propaganda aqui para a nossa faculdade de Direito, não professor, é isso. muito obrigado. Quem sou eu? Você crê, Henrique, que, confirmado o impeachment, o futuro presidente e seus aliados sabem que precisam agir rápido para reconquistar o apoio político e resgatar a credibilidade do país? As reformas prometidas incluem o controle dos gastos públicos e a retomada das privatizações. É por aí que o Temer tem que caminhar? Eu acho que mas eu não sei se ele vai conseguir a curto prazo, né? Eu ouvi um comentário, a gente está sempre em Brasília, porque eu trabalho nos tribunais superiores, né? A minha advocacia hoje ela é muito voltada nessa área, segundo e terceiro grau, e eu tenho ouvido lá o seguinte: o PT, o pessoal da Dilma, do Lula, eles vão tentar, enquanto agora, porque ela vai ser afastada, mas o processo vai vai continuar. Vai continuar. São 6 meses. Então, até 6 meses. E que eles estão tentando ver se conseguem mobilizar a opinião pública no sentido de retomar a credibilidade dela, caso no prazo de 6 meses o Temer não consiga dar sinais de que as coisas vão melhorar. Eu estou preocupadíssimo, né, porque agora o foco é esse. Eu confesso a você que é muito difícil fazer previsão, e no Brasil de hoje, então, qualquer um que queira fazer previsão corre riscos enormes, porque as coisas acontece da noite para o dia. Não podemos esquecer que tem uma ação no TSE, e o Gilmar Mendes vai assumir agora a presidência do TSE. É verdade. Não é, Otávio? Sim. Tem uma ação lá... A cassação da chapa, né? Da chapa, exatamente, onde o Temer está junto. Então eu diria para você o seguinte... Que perigo, hein? Com todo o otimismo que eu tenho, e que sou, eu estou preocupado. Mas o que nós temos que fazer é mostrar para a população o seguinte: o nosso caminho agora é esse. Nós não podemos permitir que haja um retrocesso. Na verdade, nós temos que apoiar o governo que vai assumir aí. Exato. Com todos os problemas e não vai ser fácil, não. Porque não vai ser fácil. Não vai, não. O pessoal está pensando que vai ser um mar de rosas, que o Temer com a varinha de condão vai fazer cair dinheiro nesse país, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque não vai, não. Não vai. Nós vamos roer um osso duro aí. Ô, Otávio, com esse impeachment terá sido dado o principal passo rumo à recuperação do país, com repercussão óbvia no clima político? Na minha opinião, é um start, né? Começa a se resolver as coisas, porque, na minha opinião, a primeira coisa as duas primeiras coisas que eu vejo que a gente tem que fazer para começar a tornar o país mais livre, mais justo, a primeira é começar a cumprir a lei. E para cumprir isso aí, o que a gente tem que fazer é cumprir a lei, tirar a Dilma. Aí começam a falar aquelas coisas assim, a Dilma caindo, o impeachment é muito ruim, gera desestabilidade, toda aquela coisa. Olha, gerar desestabilidade não gera, toda vez que sinaliza que a Dilma vai cair, tudo melhora, investidor aparece e tudo mais. E, em segundo lugar, é isso aí, a lei tem que ser cumprida. Então, eu acho que a gente, cumprindo a lei, tirando a Dilma, ou se comprovando algo do Temer, que caia também, entendeu? A questão é cumprir a lei. Para início de conversa, no Brasil, a gente tem que começar a cumprir a lei. Mas eu estou rezando para o Temer não cair, não. Eu também não. Porque cair na mão daquele Wellington lá do... É Wellington, né? Não, aí vai para o Senado, para o presidente do Senado. Porque enquanto o Cunha não renunciar... Pois é, exatamente. A linha de sucessão vai para o Senado. Aí sim, seria... Mas já pensou também? O Renan é outro que tem que cair, né? Deus, pelo amor de Deus, que caia logo esse sujeito. Eu acho engraçado, né? Eu costumo falar, né? Saiu dessa turma toda e ainda cai na mão do Lewandowski, rapaz. Nossa, tu já pensou? Bem. Nossa, a gente está numa linha bolivariana bizarra, né? Pra onde cair, cai na mão do como. Caraca. Assim, linha bolivariana bizarra é ótimo. Você joga a bola pra cima, só tem comunista pra pegar. Você fica meio. É bem assustador, assim. Estamos apresentando Nós Servimos,
um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Imperial, aqui estamos novamente no ar com o nosso programa, entrevistando hoje o Dr. Henry Davi Grazinoli e o Dr. Otávio Sampaio, ambos advogados da comarca de Petrópolis. O Dr. Henry é professor da Universidade Católica e de outras faculdades também, né, Henry? E o Otávio é o líder do movimento Brasil Livre. Doutor Henry, a crise continuará por um bom tempo. Afinal, foram 14 anos de governo petista. A diferença agora é que se abre a oportunidade para que sejam enterrados dogmas equivocados do governo petista e se inicie uma fase de correção dos desequilíbrios criados ou exacerbados nos últimos anos? Eu acho que sim. Eu ontem, eu estava usando nos nossos debates, por aí afora, né, nas nossas conversas, a palavra reforma, né, é a hora da reforma. Mas ontem, o deputado Luiz Paulo, ele me chamou a atenção e disse assim, Henry, eu acho que a minha palavra mais forte é reconstrução. Não dá para reformar isso aí, não. Nós vamos ter que reconstruir. Né? E eu realmente tive refletindo, acho que sim, eu acho que a expressão melhor é essa, reconstrução. Isso, a princípio, isso assusta as pessoas, né? Porque, veja, o Paulo, quando a gente pega, por exemplo, essa legião de ouvintes que sintoniza o programa nesse momento, pessoas de todos os setores, todos os bairros, né, todos os níveis de educação, sociais, econômicos, uma gente bacana, que é o Brasil, Petrópolis é o Brasil. É, né? reflexo. Né? É reflexo. Eu fico pensando o seguinte... Apesar que não é muito não, né? Porque nós votamos contra essa turma toda. Sempre, que tá aí, aqui né? sempre eles perderam. Sempre perderam. Isso é verdade. Mas, por exemplo, as pessoas estão lá preocupadas com seus empregos, com as contas que na segunda-feira têm que ser pagas, não é? Elas querem sair hoje com seus filhos para se divertir, para fazer uma compra, e a coisa está difícil, não podem gastar. Então, para essas pessoas, é muito difícil a gente falar em reconstrução, porque essa palavra ela tem um sentido assim de longevidade, né? Tá distante. Então, eu acho que não tem jeito, é inevitável. Infelizmente, como eu disse no início do programa, nós somos agentes de um momento histórico, nós somos atores do que está acontecendo agora. Exato. Então, como atores, nós vamos viver na mesma intensidade essa tragédia, mas com a mesma intensidade nós vamos reconstruir. E aí eu digo o seguinte, é preciso que as pessoas aprendam definitivamente uma coisa. Nós precisamos escolher melhor os nossos representantes. Isso é principal. Nós precisamos ser mais criteriosos. Nós precisamos olhar a história da pessoa, o que ela diz. Aqueles que prometem demais não merecem o crédito porque não é possível fazer. Exatamente. Então, esse ano tem eleições. Então, o povo começa agora, logo de início. Daqui a 6 meses tem essa oportunidade. Vamos começar essa reconstrução. Pela base. Né? Otávio, um governo de transição tem capacidade para gerar consensos? Porque o do Temer será um governo de transição. Será que ele será capaz de gerar consensos? Consenso em que sentido, Paulo? No sentido de aglutinar todas as forças. Eu acredito que não. De certa forma vai estar Porque ele estava querendo fazer um ministério técnico, né? E a gente já está sentindo que essa tecnicidade está sendo colocada... Já começou a se já começou a mudar de... político agora, né? É para ser também um Ministério Polícia. Não, você acha que... Baseado, assim, aquela questão, acho que de qualquer forma nós teríamos uma desestabilização com o Temer aí. Ele não vai conseguir fazer, mesmo que ele fosse dos mais bem intencionados, não conseguiria fazer um ótimo governo, assim, né? E... Eu sinceramente, está muito difícil fazer previsão, eu não estou conseguindo olhar e pensar em muitas coisas nesse sentido. A minha única esperança é que ele tenha, assim como foi lançado no PMDB anteriormente, uma agenda mais liberal, mesmo que seja um pouquinho mais liberal, de burocratização, e ele falou em cortar ministérios, agora está voltando atrás, são coisas que me preocupam, mas aí a gente vê o quanto imprevisível está a coisa, né? Porque ele promete uma coisa, fala outra, promete uma coisa, fala outra, também está ficando complicado, né? Eu não vejo... Apesar de que ele também deve estar numa posição muito incômoda, né? Porque ele mas não é, né? Será? O Supremo deu uma ajuda para ele, porque afastando o Cunha, tirou um problema de dentro do Congresso. Exatamente. Ele tirou da Câmara um problemão. Mas eu não sei se tirou ainda a liderança, mas a tendência na política, a gente que tem essa experiência desses anos todos
convivendo com isso, a gente sabe que na política é assim. Se você tem o poder, você tem os aliados. Quando você perde o poder, acabou. Os aliados também Aliás, vão embora. isso é até normal, né? A gente, quando ocupa um cargo público, Não é isso? todo mundo passa pra gente, faz questão de bater No nas Natal, costas. a árvore de Natal fica cheia de cartões. Ih, Feliz beleza. Natal. Depois não sabe nem quem é você. Eu queria acrescentar assim, eu tenho um pouco mais de tranquilidade com o PMDB ingressando aí no executivo. Foi até uma coisa que eu falei num outro programa também, e por acaso tinha do lado de fora um dos diretores nacionais do PT assistindo. E quando eu saí, ele ficou bem, assim, falou bem incisivamente comigo que o que eu tinha falado era um absurdo. Então agora eu vou repetir de novo o que ele achou um absurdo, mas para mim o PMDB é um típico parasita. Ele tá no nosso caso concreto aqui, ele é o parasita e o Brasil é o hospedeiro. E como todo bom parasita, ele não quer que o hospedeiro morra. Exato. Então eu acredito que, na minha opinião, o PMDB não afunda o Brasil da forma que o PT faz. É lógico. O PT tem aquela coisa de esquerda de vamos implantar o comunismo, o socialismo a qualquer custo. O E aí, PMDB não. por mais que tenha que destruir o país todo. Por que o advogado-geral da União insiste em dizer que é golpe o pedido de impeachment? Eu acho que é porque ele não tem Ele aprendeu a palavrinha? Ele não tem outra alternativa, né? Ele chega pro ignorante que não está acompanhando. E hoje no Brasil, a coisa mais difícil é você achar um ignorante político, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. É tanta notícia, todo mundo sabe da verdade. Então, ele usa a expressão golpe porque ele não tem outra alternativa. E tentaram fazer isso lá fora, no início, outros países que não estavam acompanhando muito bem até começaram a aderir a essa ideia de golpe, mas agora as pessoas já começaram a assimilar, já entenderam o que está acontecendo. Então, golpe, imagina. Hoje a gente escuta, eu acho até legal, rapaz. Eu fiquei até assim, impressionado, eu entrei no elevador, o cabineiro do elevador estava discutindo com uma pessoa, falando, não é possível isso, a situação em que foi colocado o nosso país. Como é que ela gasta mais do que pode? A gente não pode fazer isso dentro da casa da gente. Eu digo, meu Deus do céu, se um cabineiro do elevador, né, que não desmerecendo, está sabendo tudo. Está discutindo um assunto, está sabendo entendendo perfeitamente o que está acontecendo, é sinal que esse país tem jeito. E voltando aqui ao que o Otávio estava falando há pouco, por isso que eu digo, os jovens têm essa capacidade extraordinária de síntese. Essa história do parasita do hospedeiro dá um artigo maravilhoso, né, com esse título. Mas eu não vou escrever, não, vou deixar para você escrever. Eu vou escrever, inclusive, eu estou escrevendo para o Instituto Liberal. Isso, e vai sair lá um artigo. Já estou preparando. Isso é fantástico. Já estou preparando um artigo nesse sentido já. A figura. Logo sai. Como é que você acha, Otávio, que esse processo de impeachment será apreciado pelo Senado, definitivamente? Vai ser mesmo tudo legal, tudo concedido? Você tem essa certeza? Olha, assim, sinceramente, eu não faço a menor ideia. É a minha visão da coisa. Eu só espero agora, dia 11, essa votação, e eu tenho certeza que a votação vai ser favorável. É isso que eu quero saber. Sim, da votação agora, e não, eu pensei que você estava falando do julgamento realmente, propriamente dito. Agora, em relação ao afastamento, eu acredito que não vamos ter nenhum, salvo algum golpe bolivariano aí do STF, nós teremos a votação no dia 11, e favorável. Nós já temos a quantidade de senadores favoráveis, e o suficiente para afastá-la. Eu ia aproveitar aqui o gancho que o professor Henry estava falando da questão deles sempre falarem isso de golpe, é sempre golpe, fascista, reacionário, né? E coxinha. São os argumentos que eles gostam de dizer. E eu costumo dizer que tem uma máxima de Lenin, né, que ele fala assim, acuse do que você faz, chame do que você é. E eles seguem isso bem à risca. Na verdade, golpe foi o que a presidente Dilma fez quando tentou nomear o Lula para tirar ele e dar não foro privilegiado, né? O que também vale dizer também é por desvio de finalidade do ato administrativo, enseja a nulidade do ato, e nesse caso seria também um crime de responsabilidade. Lógico. E crime de responsabilidade que eu acho, aí no caso nós temos aí, eles ficam falando, como o Cunha disse que só o que estava na denúncia deveria ser apreciado, né? Eu discordo disso. Acho que o Senado poderia ter ampliado. Uma das maiores autoridades sobre impeachment, o Paulo Brossard, falava que o Senado o Congresso poderia sim analisar as circunstâncias posteriores à denúncia, porque a Casa Legislativa não pode viver num país que não existe. Exatamente. Vamos dizer assim, tem que conviver com o que está acontecendo. Isso aí. E você acha que o maior erro do PT foi o de não produzir a reforma política e não manter um diálogo com a base do governo?
E você sabe que quando começou a crise do mensalão, eu tive um arrepio, né? Não me surpreendi, a gente sabe como que é a política no Brasil, lógico. Mas eu fiquei com medo, viu, Paulo e Otávio, de o Lula ter um espasmo, né? Dele ter assim uns 5 segundos de estadista, que ele não é, e nem a Dilma, mas ter aqueles 5 segundos e dizer, opa, peraí, tem corrupção aqui. E ele pegar e fazer uma limpa, tirar as pessoas que estavam em volta dele e fazer aquela coisa do discurso da limpeza. Olha, eu fiz e tal, tal. Eu fiquei preocupado com isso, porque se ele fizesse isso, hoje nós não teríamos o que nós temos hoje. Exatamente. Só que o PT, além de ser um partido cujas lideranças demonstraram serem corruptas, eles também não são estadistas, porque eles não se prepararam para isso. Eles se prepararam para ser ditadores. Exatamente. A Dilma da mesma forma. Quando estourou porque ela a não Lava era Jato... nem para ser, né? O que ela tinha que ter feito? Ela não era nem para ser. Era o Dirceu na linha sucessória. Isso, né? ele estava preso. Aí a Dilma, se ela fosse uma estadista para valer, de verdade, se ela tivesse compromisso com o povo brasileiro, dentro do regime presidencialista, quem manda é o presidente. Nós estamos no regime presidencialista. Infelizmente. Infelizmente. Então, ela tinha que ter tomado atitudes, é assim, então, para fora, todo mundo que é bandido, corrupto, vou incentivar a Lava Jato, força para a Polícia Federal e acabou a história. E ela estaria governando hoje sem problema. Exatamente. Só que a questão é que eles não têm um estadista lá dentro, e mais ainda, eles não têm um estadista limpo, exato. Porque todos estão, como se diz na gíria, com o rabo preso. Exatamente. Otávio, você acha que talvez isso tenha acontecido pela presidente nunca ter ocupado um cargo político? Eu acho que, olha, dando a minha opinião bem sincera mesmo, isso tudo acontece em qualquer circunstância em que um esquerdista assume um cargo de executivo, isso é o que acontece, é a destruição do país. A minha opinião direta sobre o assunto é esse, eu procuro nem... O doutor José Eduardo Azevedo, da AGU, diz que a Dilma não fez nada de grave ou de doloso que justifique o impeachment. Alguém pode ser condenado por crime culposo? No caso dos crimes de responsabilidade, com certeza, né? Pois é, porque é ação e omissão. Senão o direito não vale nada. E o presidente da República, ele não pode alegar desconhecimento de causa de um decreto que extrapola a lei, e inclusive a lei de responsabilidade fiscal, como bem lembrou aqui o doutor Otávio. Exatamente. Ora, meu amigo, então para que tu queres presidente? Então tu não precisa ser presidente, exatamente. Deixa o ministério governar e você vai para casa. Exatamente. Não, é mais um argumento que não cola, né? Não cola. Você acha, Otávio, que com o avanço do processo de impeachment na Câmara, né, e no Senado agora, o que se pode esperar da economia até o final do ano? Na minha opinião, melhora. Os investidores vendo investidores em geral vendo a queda da presidente Dilma. Ontem o Brasil foi rebaixado mais uma vez pela FIT, né? O dólar, pois é, mas caindo a Dilma, o dólar abaixa, tudo melhora. O mercado tem demonstrado isso. A cada pancada que a Dilma toma, os investidores sinalizam no bom sentido. Você também crê, Henrique? Eu acredito que vai ter um reflexo imediato sobre a atividade econômica? Vai animar. As pessoas vão ficar com mais coragem. Tem muita gente, por exemplo, que hoje não está gastando, muitos porque não tem dinheiro, mas tem gente que não está gastando também porque não confia no que vai acontecer amanhã. Então eu acho que a economia vai... Eu fiquei impressionado ontem com o jornal, inclusive, dizendo que em São Paulo, no Brás, que é um bairro altamente que gira o comércio, é a Rua Teresa de Petrópolis, né? Em cada 10 lojas, 3 estão fechadas. Isso aí. É enorme o índice. Para você ter uma ideia, Paulo, da crise... e você tem, né, mas para o ouvinte ter uma ideia, em Três Rios, que foi um dos municípios que ganhou esses malfadados incentivos fiscais que ajudaram a quebrar a economia dos estados, diga-se de passagem, mas isso é matéria para um outro debate. Em Três Rios, um município onde as empresas se instalaram com reduções de tributos, com incentivo de CMS, ou seja, com altos índices de luxo, altos índices de deságio e de facilidades, né, tributárias, as empresas estão fechando. A Neobus, a grande fábrica de ônibus, né, que pertence à Fiat, parou as atividades depois de 1 ano e meio funcionando em Três Rios. Quer dizer, nem nos lugares onde as pessoas não pagam tributos eles estão aguentando. Então, quer dizer, é uma coisa muito grave, né? Como tudo isso que está acontecendo no país, Henrique, na sua opinião, pode influenciar as eleições municipais? Eu acho que nesse ano vai influenciar muito.
Olha, vai ser outro paradigma que vai ser quebrado. Porque nós tínhamos tradicionalmente o exemplo, né, e a tradição, repito, de que as eleições municipais não respeitavam o que estava acontecendo no âmbito nacional. Eu acho que esse ano vai influir principalmente com relação aos partidos políticos. Porque eu não me lembro de em outra fase da história brasileira em que as pessoas tenham tanta consciência dos partidos que contribuíram para o mal, efetivamente. Isso vai pesar. Segundo, a crise vai trazer à tona um debate que vai ser fundamental. Você tem que saber em quem você está votando. Obrigatoriamente, eu tenho visto movimentos dentro de partidos, inclusive, Paulo, os partidos estão preocupados com isso agora. Nunca se preocuparam antes. Você quer ser candidato? Tem dinheiro para gastar na campanha? Tem. Então vem para cá, assina aqui a ficha e vai ser candidato. Essa era a regra. Agora eu estou vendo que começa a mudar isso. Primeiro que o dinheiro desapareceu, os partidos estão sem dinheiro. Não há dinheiro, porque não tem caixa 2. Ou se tiver, quem vai fornecer esse dinheiro? A corrupção está parada. Será que na hora da campanha o dinheiro não aparece? Esse ano eu acho que vai ser muito pouquinho. É a minha expectativa. Então eu acho sim que esse problema nacional vai influir nas eleições municipais. Agora, de que maneira vai influir? Vai depender muito também de como os candidatos vão se apresentar. Que tipo de debate nós vamos fazer? Ao Otávio, você acha que o eleitorado petropolitano vota em partido político ou prefere optar pelo candidato? Eu entendo que aqui, eu acredito que principalmente em cidades pequenas, assim, não capitais, como Petrópolis, uma cidade relativamente pequena, eles votem muito mais pelo candidato do que pelo partido. Na minha opinião, sim. Muita gente não sabe nem o número de que partido olha assim, não sabe que partido é. Eu falo isso pelos meus familiares, por exemplo. Meus familiares sempre votaram pelo fulano de tal, não interessava o partido. Pelo menos a minha visão, eu não tenho muita experiência nisso. Para a gente finalizar, que estamos quase em cima da hora aí de encerrar o nosso programa, passa tão rápido que a gente nem sente. A gente já inúmeras outras perguntas a fazer. Mas rapidinho, eu não poderia deixar, estando o Otávio aqui presente, de dar uma cutucada aqui nisso. Para variar, né? Não. Vamos ver o que vem aí. Otávio, essas invasões de estudantes às escolas estaduais, como é que você vê isso? Olha, no geral, sempre que tem ocupação, eu já sou contra. Falam algumas vezes aí que a ocupação é legítima porque às vezes o Grêmio, junto com a maioria dos alunos, organizou. Eu não vi isso acontecer em lugar nenhum, não acredito nem que isso aconteça. Mas caso acontecesse, continuo achando ilegal. O professor tem o seu meio de manifestação, que é fazer greve, e o aluno tem o seu meio de manifestação, que é fazer manifestação, que é fazer ato, que é cobrar a autoridade pública. Agora, dar também desvio de finalidade a um patrimônio público e ficar fazendo sei lá o que dentro de uma escola, eu acho errado em qualquer hipótese. No caso de Petrópolis, especificamente, eu fui procurado por alunos do Colégio Dom Pedro e por alguns professores também, para tentar ajudar, instruir na questão jurídica e tudo mais. E conversei com muitos alunos. A maioria dos alunos, no caso, queria desocupação, porque a ocupação estava sendo feita por quem? Grupos políticos. Pois isso aí, né? Uniap, o JS, enfim, esses grupos, e grupos políticos de esquerda. Então, a maioria nem aluno tem uns que nem estudantes são e estavam lá dentro ocupando. Está fazendo o que lá dentro do colégio? E o que acontece? A gente vê esses grupos, o problema, uma coisa que a direita tem problema. Eu assumo, eu como um cara assumidamente de direita, eu vejo que a direita tem um problema que é o seguinte: a gente tem que começar a fazer certas coisas que a esquerda faz. Não no âmbito da canalice, mas de começar a conversar mais os jovens. Às vezes temos realmente muitos candidatos de direito que não vão conversar com os jovens, não procuram o estudante. É uma coisa que, por exemplo, eu estou tentando fazer. Alguns alunos do CENIP me procuraram, quando eu falei alguma coisa sobre esses grupos, me procuraram e falaram: mas o que é isso aí que você está falando, de esquerda e direita? E hoje eu tenho um grupo no meu WhatsApp aqui com umas 6 pessoas interessadas que querem marcar um encontro comigo para eu falar para eles sobre liberalismo econômico. Alunos do CENIP, tá? Não estou falando de... Então, assim, é uma coisa que a direita tem que começar a fazer, porque a esquerda faz isso e só... Convenhamos, eu vi as fotos das ocupações e era o seguinte, em foto tinha lá
gente desses grupos, como a Uni, UBS, etc. Exatamente. Não só aqui em Petrópolis, mas São Paulo, ensinando criancinha a desenhar Stalin, falando que grande reivindicação do grupo de esquerda. Direito do homem, o direito da mulher que tem pênis usar o banheiro feminino. Ou seja, o direito daquele homem que se sente mulher de usar o banheiro feminino. Isso não é uma reivindicação para se fazer na escola, entendeu? Aquilo não é. Até também queria a tua opinião sobre isso. Você acha que o Estado tem a obrigação de dar alimentação na escola? Olha, eu me lembro na minha época de escola pública, a gente levava pão com goiabada para dentro da escola. Essa tradição fazia isso. Eu até acho, eu até acho que essa política ela é boa de alimentação, porque nós começamos essa política porque nós tínhamos um problema das categorias mais pobres que iam para a escola com fome e a criança não conseguia aprender direito. Mas a questão me parece que ela é eminentemente política, porque na verdade o que o Otávio traz é uma informação importante, porque ele está hoje atuando nesse setor, né, da juventude, que é o seguinte: há uma deficiência de formação política. Quando eu vejo uma professora tirar a calcinha na praça pública e fazer suas necessidades fisiológicas em cima de uma fotografia, seja de quem for, não interessa quem estava na foto. Cada um isso é uma deturpação. Pelo lado melhor, né? É uma professora. Então, tem razão. Eu acho que escola é lugar para se aprender o conhecimento. Acho que na escola você tem que dar o conhecimento político, mas você não pode transformar a doutrina num meio de formação de cabeças para depois soltar os bezerros na rua para darem chifrada nos outros. Exatamente. Não é assim que se faz política. Exatamente. Bom, uma pergunta para os dois, finalizando aqui. O que o eleitor vai procurar no candidato nessas próximas eleições, Otávio? Eu espero que, desde de 2013 para cá, deu uma borbulhada na política em nível nacional, e eu acho que isso alcançou todos os municípios também, no sentido das pessoas começarem a olhar e falar assim, o que é isso aqui, e não só votarem conforme aquele candidato é gente boa. Eu acredito que eu espero que as pessoas estejam começando a pensar nas ideias do candidato, e não votar nele só porque ele é um cara gente boa, legal, porque que mora lá no meu bairro, né? Entendeu? E é isso que eu espero, que as pessoas comecem realmente a pegar ideias e de candidatos concretos, né? Aquele cara que vem prometendo coisas absurdas e impossíveis de ser cumprido. Eu acredito que o eleitor tem que começar a olhar e logo de cara falar, não, esse cara tá maluco, né? Não dá para eu votar nesse cara porque ele tá prometendo aí, tá me prometendo um pedacinho do céu, né? Caso eu seja eleito, vou dar um pedacinho do céu para cada um, né? Então, eu acho que o eleitor está começando a entender melhor isso. Henry, a mesma pergunta. O que o eleitor vai procurar no candidato nas próximas eleições? Bom, eu tenho uma coisa que eu costumo repetir sempre, que é o seguinte: nós todos erramos. Errar faz parte da vida. Nós somos humanos e erramos. Mas o político profissional, estou falando do político que tem mandato, né, que recebe mandato através do voto, o político profissional não tem o direito de errar. Porque quando ele erra, as consequências são absolutamente trágicas. Vejam o que está acontecendo com o Brasil hoje. Quando eu cometo meus erros na vida privada, nós pagamos o pato, nosso patrimônio paga, enfim. Agora, a política não pode errar. E quando o político erra, ele tem que ser trocado. As pessoas precisam entender que voto é para isso. Você tira e coloca outro. Exatamente. E se o erro dele for ultrapassar os limites e atingir a ilegalidade, que ele responda civil e criminalmente pelo que ele fez. Então é preciso que a sociedade entenda uma coisa: quem tem a chance de fazer, não faz ou erra fazendo, tem que ser trocado. Por isso eu sou contra, por exemplo, o Instituto da Reeleição. Eu sou contra, absolutamente contra. Não tinha que haver reeleição. O sujeito tinha que ter um mandato específico, vai lá, faz, depois troca, bota outro. Se ele foi bom, daqui a 4, 5 anos ele volta outra vez. Exatamente. Então, essa é a principal situação que o eleitor tem que olhar esse ano. Rapidinho. Parlamentarismo ou presidencialismo? Olha, eu tenho um certo apego assim, com o parlamentarismo, mas eu acho que no Brasil não seria o momento. E você? Parlamentarismo. É a tendência de todo mundo, né? Dos países atuais. Bom, ouvintes, eu quero agradecer a atenção de todos. Estaremos no ar nosso próximo encontro no sábado que vem, com mais uma entrevista aqui. E agradecer também a técnica, nosso João aí hoje
mandando lenha aí na técnica. Eu obrigado a todos vocês e até sábado que vem. Fui.